pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da parceria musical Filmes Autoconhecinema. Eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E eu sou o Luciano. E hoje a gente está aqui para falar sobre um filme que vai falar sobre a teoria do caos. O caos! Lembrando que Autoconhecinema a gente vai deixar na descrição aí todas as mídias sociais para vocês acompanharem lá o trabalho do Luciano. E aí, a gente vai falar sobre o filme de 2004, Efeito Borboleta. Um filme que, já entrando numa parte minha e sua, na minha opinião, o único filme onde o Ashton Kutcher fez um bom trabalho de atuação, na minha opinião. Mas a gente vai entrar em detalhes depois. Então vamos lá começar com... Eu acho que Two and a Half Men, que esse cara fez polêmica. Não vou falar isso. Não, eu acho que aquele filme, cara, cadê meu carro? Ele mandou pra caramba. Mas vamos entrar em mais detalhes em breve. Então, Luciano, seja bem-vindo mais uma vez. E o que você tem para falar sobre esse filme maluco aí? Realmente um filme maluco que marcou a minha adolescência, assim, né? A minha também. Eu achei um filme fantástico na época que eu vi. Hoje, com um pouco mais de técnica, eu já tenho um pouquinho mais de restrições, né? Mas ainda é um filme que eu acredito que seja muito bom. E pro autoconhecimento ele é muito, muito bom, porque a teoria do caos em si ela já é um assunto muito bacana de ser trabalhado, né? E no encontro a gente fala muito isso, a responsabilidade sobre os seus atos hoje, o quanto eles podem marcar a sua vida no futuro. Uma pequena coisa que você faz hoje, uma atitude que você toma hoje, o quanto ela pode reverberar, influenciar várias coisas, influenciar na sua vida. Então, é um encontro que as pessoas geralmente repensam muitas atitudes atuais e saem mais responsáveis sobre os seus atos de hoje. Não só que impactam a sua vida, como a dos outros. O filme fala muito isso, né? Sim, então é um encontro muito bacana nesse sentido. E você, Ulisses, o que você lembra desse filme aí? Bom, esse filme saiu em 2004, já não era mais adolescente. Você não é tão mais velho que eu. Eu também, eu tava, sei lá, no colégio, mas eu lembro de ser um dos primeiros, assim, mais cabeças, assim. Então, porque é um filme de cabeça mais pop, né? Eu já tinha assistido um filme parecido, inclusive com o Eric Stoltz, que está nesse filme. Ah, nesse filme, né? Que por É o pai isso, da menina. por isso esse filme, ao mesmo tempo que ele choca, ele não me chocou tanto quando ele começou a se revelar, né? Sim. Falando um pouquinho sobre a teoria do caos, essa história, o efeito borboleta, o porquê do nome desse filme ser esse efeito borboleta. Ele é descrito rapidamente no comecinho do filme, porque tem uma teoria que foi elaborada por um meteorologista, era sobre o clima, né? Dizendo que borboletas alçando o voo numa parte do mundo, por causa desse movimento, esse vento se deslocando poderia criar um tufão no outro lado do planeta. Então, é uma teoria que tem a ver com clima, não tem a ver com o tempo, não é quântico, nem a teoria do caos que eles abordam no filme. Na realidade, o filme pegou essa teoria e usou uma liberdade poética para alterar essa questão. E como você falou do Ashton Kutcher, eu peguei ele no comecinho, eu peguei ele no Dead Seventh Show, depois Pumped na MTV. Pumped é outra coisa. Pumped é a música do Black Eyed Peas. Não, tinha um Pump My Car, que também era da MTV na mesma época. Ele fazia umas pegadinhas tontas. Então, na realidade, é um Jackass meio com celebridades, assim, né? Mas é que esse Ashton Kutcher, ele não é um mau ator, né? Quem gosta dele, que está assistindo, não fique ofendido. Mas quando você vê ele nesse filme, que é um filme de 2004, não é o início da carreira dele, mas também não é um filme antigo, né? É na parte inicial da carreira dele. Você fala, pô, esse cara tem potencial, né? Sim. Ele é bonito, Você ele é espera mais, simpático, né? ele é bonito, ele é simpático. E ele manda bem, porque é um personagem bem perturbado e tal. Entra nisso aí. E, mas todas as escolhas dele, né? Até vou pôr umas fotos aqui de uns filmes que ele fez. É tudo umas comédias meio pastelão, umas comédias românticas assim. Ele é muito repetitivo, né? Tem um filme que ele faz com a Natalie Portman, assim, que é um pouquinho melhor, porque talvez ela, por ser uma puta de uma atriz, leva ele. Mas nesse filme aí, eu falei, legal, esse cara é bom, tal. E esse filme, na realidade, é tudo nas costas dele e da atriz, que é uma atriz chamada Amy Smart, que faz a namoradinha dele, né, da história do filme. E o Eric Stoltz talvez sejam os principais mais conhecidos, né? E aí tem o Logan Lerman, que faz com criança, fez o... Que é o Percy Jackson, né? É o Percy Jackson. Né? Então aí, Luciano, você falou que na época você assistiu, te impactou. Agora, você com outros olhos, o que você tem de
vamos dizer assim, pé atrás ou qualquer... Primeiro a questão de ser criado 4 finais, né? 3 ou 4 finais. São 4 finais. 4 finais. Isso já mostra uma, talvez, indecisão, né? Do diretor. Meu, banca o que você quer, faz, e talvez um final alternativo. Talvez, Mas qualquer 4 finais, eu acho que... Mas eu vou defender esse filme num detalhe, que eu falei pro Ulisses agora, porque a gente estava batendo um papo. Eu acho que o final que eles colocaram no cinema é o melhor deles. O final que eles se cruzam, mas não se falam. Isso. E o final do diretor é aquele do bebê, do Fred. A gente vai entrar depois. Vamos entrar nisso, mas assim, eu acho que esses dois seriam suficientes. O final que eles se falam e se encontram, enfim, né? Depois a gente entra em detalhes, mas eu acho que é totalmente desnecessário. Então, tiveram algumas coisas assim que depois, olhando com um olhar mais técnico, eu passei a criticar um pouco, mas nada assim muito grave. Assim. Eu acho que, no geral, é um filme muito bom, um indico forte. Bom, vamos entrar um pouco na história. Então, a gente está falando do menino chama Evan, né? Então, esse menino, ele cresce com vários blackouts, né? Na vida dele, vários blackouts. E aí, depois, quando ele já é adulto, né? Ele está na faculdade, né? Com um amigo dele, que é um amigo de infância. Sim. Ele começa a perceber que, por isso que a gente tem aqui na mesa aqui um monte de fotos, olhando fotos antigas, olhando diário e tal, ele faz uma viagem no tempo. Na realidade, ele transporta a consciência dele para aqueles momentos quando ele era o momento que ele tá enxergando, né? Então você está olhando uma foto da infância, ele volta para aquele momento, a mente dele naquele corpo, né? E a grande sacada desse filme é que é um filme sci-fi, né? E depois ele vira um filme dramático, mas ele começa como um suspense. Sim. Eu lembro quando estava assistindo pela primeira vez, dá um medo, você pensa que moleque encapetado é esse? Verdade. Porque do nada ele surta e faz uns trecos, pega uma faca, né? Então você fica, o que está acontecendo com esse moleque? A hora que apresenta, ele dá um plot twist muito grande, é muito bom. Que você descobre que na verdade era o adulto que estava chegando, tinha esse delay de consciência, né? É porque você seguia a mãe, né? Tipo, a criança estava aqui, aí seguia a mãe. Aí quando voltava a criança com uma faca na mão, você fala, putz, meu Deus, lá vem a... E a cara dele era outra. Lá vem o menino do Omen, lá vem o Omen. Mas o Damien. O Damien. Aí você fala, depois você volta e entende que por que ele pegou a faca e tal. Sim. Então tem tudo isso a ver com uma criança que teve abusos na infância e tal. E na infância ele conheceu essa menina, que é o amor da vida dele, que é adulta, é Amy Smart. E a Caitlyn, né? Kaylee. E aí você tem tudo isso aí, né, que na realidade a grande história do filme é ele voltando para tentar consertar coisas, né, na infância para ajudar até ela, né, até ele tenta, da vida dela. A hora que ele descobre que ele tem esse dom, poder, né, ele, como todo filme de viagem no tempo, até há pouquíssimo tempo atrás, as coisas são muito pessoais, estilo De Volta ao Futuro. O cara De Volta ao Futuro foi um erro, né? Depois, daí pra frente, eles acabaram só consertando. Mas assim, eu acho ingênuo, mas é começaram consertando só a própria vida. Então, todos esses filmes, eles têm essa abordagem mais intimista, porque na realidade, todo mundo tem essa vontade de voltar no tempo e mudar alguma coisa que errou ou que viu de errado no passado. Então, esse filme explora bastante isso. Talvez seja o erro e o acerto ao mesmo tempo, né? Porque, de acordo com algumas teorias, a viagem no tempo, se você altera a sua própria vida, você corre o risco até de não existir, né? Porque tem a teoria do avô, você conhece essa, né? Teoria do avô, com esse nome não. Não, é que se você volta no tempo e você ou encosta no teu avô, ou você mata o teu avô, você não nasce. Sim. Aí então você nunca teria voltado. Então, tem uma teoria de que é uma linha só do tempo, que é o que De Volta ao Futuro usa, e esse filme também, e você volta, a cada volta você cria uma linha alternativa. Tem outras histórias que dizem que você volta no tempo, dali pra frente você está criando uma outra linha e a sua está preservada. Então, esse filme ele cria a linha só que toda vez que ele volta, ele altera alguma coisa que muda drasticamente o futuro, né? Exatamente. Que é por isso que chama-se efeito borboleta. Porque a cada coisinha que ele mexe no passado, ele muda a vida dele, a da garota, o do irmão dela, o do amigo dele, e todo mundo do núcleo, né? Não mostra o restante do mundo. Então eu tava falando pro Bruno, tem uma piadinha de uma charge que tá assim, um desenho, uma máquina, escrito máquina do tempo, o cara sai feliz da vida, ei, matei o Hitler! Aí o cara do lado, quem? Né? Matou
ninguém sabe quem é, né? Só quem está envolvido. Então esse filme ele aborda apenas aquele núcleo, né? O núcleo pessoal. E a cada tentativa, e a hora que ele, digamos, domina, né? Essa volta no tempo, a cada tentativa ele acaba criando uma linha totalmente diferente. E aí parece que ele sofre um download dessa linha na cabeça e sangra o nariz dele e tal. Parece que volta tudo, as memórias do que? De 10, 15 anos, cai tudo de uma vez na cabeça dele e dá um overload assim. Toda vez que ele tenta consertar alguma coisa para se dar bem, para ficar feliz, a vida de uma pessoa desse núcleo é piorada. Então tem uma hora que é uma garota, que é aquela, e tem uma hora que é o amigo dele, que é o Lenny, que inclusive o adulto, né, é o ator Eldon Henson, que faz o Fog na série Demolidor. Quem não conhece esse ator, assiste Demolidor, que ele tá sensacional. Como o Lenny, ele tá muito bom também. Sim. Sim. E você fala das suas perguntas lá nos encontros, o que você aborda sobre esse filme? Uma delas é justamente essa, dessa clareza, né? O quanto você tem clareza das suas atitudes hoje que impactam as pessoas, não só à sua volta, como também a sua própria vida, né? Sim. E aí tem um outro momento que eu faço a pessoa fazer o processo inverso. Tipo assim, que atitude você tomou no passado que você acredita que às vezes 10, 20, 30 anos atrás que transformou drasticamente a sua vida hoje, né? Você tem essa clareza e tal, e algumas pessoas lembram de escolha de faculdade, ou da pessoa com quem casou. Clichê, né? Da pessoa com quem casou, ou até uma conversa que teve com o pai, sabe? Algumas coisas assim que realmente impactaram a vida da pessoa durante muito tempo, são coisas que criam os valores dela hoje. Isso tudo é muito legal porque traz essa consciência e essa clareza que eu comentei no começo, da responsabilidade pelas atitudes de hoje. Sim. Queria até, se vocês quisessem fazer esse exercício, é uma boa, né? Bom, eu acho que se vai entrar no clichê de faculdade, foi que eu fiz um ano de engenharia, antes de falar assim, não, eu vou ser músico. Então, talvez esse tenha sido o momento, porque eu acho que... Se fizesse outra um pouco mais adequada a você não teria dado essa chance. Eu acho que assim, porque eu conheci minha esposa por conta da música, hoje eu tenho um filho por conta disso. Na faculdade? Não na faculdade, mas eu comecei a entrar numa escola de música. Conheci o Ulisses na escola de música também. Não, eu conheço, essa pessoa, ele tá falando pra mim, tá rodando um filminho aqui. Parece que eu voltei, porque ele me contou algumas coisas da vida dele. Eu fico pensando assim, que se eu não tivesse largado a engenharia para me dedicar só à música, eu não estaria sempre na escola de música e trabalhando com música, conheci a minha esposa, conheci o Ulisses dando aula de música. Então são pessoas, e hoje em dia tenho a minha escola, tenho isso aqui por conta disso. Então minha vida, exatamente aquele ponto que eu saí e fui para música, foi o ponto que mudou totalmente. Então, agora, lógico que talvez lá atrás, algumas atitudes menores assim, talvez até tenha, mas assim, que é mais impactante, acho que é essa. E você, Ulisses? Olha, assim, eu acho que, como a gente já tinha mencionado no outro autoconhecimento, a questão da profissão, para mim é uma coisa que eu tenho desde sempre. Então, já aconteceu de ter que largar, mas não foi decisões assim totalitárias, era de momento. Eu acredito que realmente o que me marcou, que me mudou completamente foi a paternidade, né? Foi desesperadamente minha agora esposa, na época namorada, e eu, os dois desempregados. Das empresas que a gente trabalhava, tanto a dela quanto a minha, fecharam, deixaram a gente com a mão na frente e outra atrás. Ela falou para mim que estava grávida, e agora o que a gente faz da vida, né? Então esse foi o maior impacto, assim, e a gente prontamente, vamos resolver tudo, né? E até hoje, né? Então, inclusive nas fotos que tem aqui tem meu filho, né? Isso é muito legal. E você contando isso me lembrou, eu geralmente conto alguma coisa minha também, eu só contava do meu irmão, com a licença dele, eu sei que ele vai me entender, muito parecido com a sua, Ulisses. E ele foi pai com 19 anos, e tinha acabado de entrar na faculdade, ele namorava a minha cunhada, começou há pouco tempo, ela tinha 17, e aí ela engravidou. E ele falou que eles cogitaram até aborto. E aí, ele lembra, ouvindo Rolling My Soul, aquela música do Aerosmith, aquela música de uma certa forma, tudo vai dar certo, a gente vai conseguir e tal. É uma bênção na nossa vida, o meu afilhado hoje.
transformou a vida dele para muito melhor. Então aquela decisão de assumir a responsabilidade e tal, de ter o filho, foi o que moldou a vida dele, nossa, todo mundo. Então você vê que são algumas atitudes que a gente toma na vida. E aí o caso do filme que ele muda a vida dos outros é uma atitude do seu irmão e da cunhada, da sua cunhada, que mudou a sua vida também, né? A minha também, mas eu contei mais, né, o dele impactou fortemente, claro que a minha também, mas assim, eu imagino que para ele, se eu fizesse essa pergunta, esse momento, certeza que seria um momento bem crucial. Então, cada um tem os seus, né, e essas clarezas são legais. Eu acredito que esses pontos chaves na vida da pessoa sempre tem a ver com família, relacionamento e opção de trabalho. Eu acho que são as coisas mais fortes, né, que moldam o caráter da pessoa. Sim. Bom, então agora a gente pode entrar na história do filme, assim, que você falou que tem essa questão um pouco mais traumática. Existe uma razão pela qual ele tem uns blackouts quando ele é criança, né? Porque ele é uma criança que, infelizmente, né, que não é uma coisa tão incomum no mundo, sofre muitos abusos, né? Ele e também a menina, né? Abusos psicológicos, abusos até de cunho sexual, né? Principalmente a menina, né? O pai acho que tem pedófilo, Ele fez uns filmes caseiros. É um negócio bem... Eu lembro de... Acho que foi um dos primeiros... Sabe aquela coisa, eu tenho uma imagem na minha cabeça, a primeira vez que eu vi Pulp Fiction, a cena do Gimp, do Pulp Fiction, que isso aí me impactou bem quando eu era moleque, mas essa aí, quando tem a cena dele, ele tá vestido, o menino, né, o Logan, né, naquela cena. Sim. Ele tá de cueca, né, sem camisa, e a menina do lado vestida de roupa de... Princesinha, assim, E tipo, aquela cena você percebe que é uma gravação e o cara lá fumando um cigarro, você fala, caramba, você dá um revertério, assim. E hoje ainda mais que você é pai, ou você tem filho, criança... Na época eu já tinha filho. Então eu olhei essa cena... Porque assim, eu sou fã do Eric Stoltz, adoro ele. Inclusive ele seria o Marty McFly. Sim, ele seria então esse filme tem muito a ver com ele. Porque ele seria o Marty McFly. Ele chegou a gravar, Ele gravou... E aí voltaram no tempo e tiraram ele, porque o Michael J. Fox regravou cenas, né? Inclusive tem algumas do todo respeito ao Eric Stoltz, o Marty McFly, o Michael J. Fox é o meu sim, não, com certeza, bem melhor. E aí colocaram ele nesse filme com a temática que faz sentido, mas o personagem dele tão pesado, mas como ele é um cara assim que sempre faz personagens assim meio sinistros, eu acho que não teria outro, acho que... E convenceu, eu fiquei com ódio dele. Então é o que acontece, esse... rapaz, o Ashton Kutcher, o nome dele é Evan, né? O nome dele, o personagem é Evan. Então ele vai voltando e tentando arrumar alguma coisa. Então, por exemplo, ele vai tentando proteger a menina. Primeiro eles voltam e impedem que um negócio de um explosivo, uma brincadeira de mau gosto que eles fizeram, que matou o Crockett. E aí é o que ele se explode. Primeiro é o Lenny, né? O Lenny. Nesse o Lenny corta, libera o Crockett, né? E aí aquele menino que era mais maldoso, o irmão da Kelly, o Tommy. O Tommy vai e tipo, agride o Lenny de uma maneira, enfim, ele deixa o Lenny meio... sempre mostra o Tommy como mais, assim, um garoto bem psicótico, bem perturbado. Ele é bem agressivo lá e tal, e aí transforma ele do Lenny pra sempre, assim. Sim. Né? Aí eu sei que tem essa aí, depois tem uma que ele volta, eles colocam um explosivo numa caixa de correio, a moça vai pegar... Acho que o Lenny mata o psicótico quando ele é pequeno com o... E aí isso traumatiza uma criança, né? Aí tem que morar, acho que ele é internado, né? Ele fica internado, enfim. Né? Então aí eu acho que... E tem a mais impactante que eu lembro de assistir, que é essa cena que ele impede que a moça vá pegar o negócio para explodir, e aí tem a explosão, pega nele. Aí ele acorda no presente, e ele não tem um braço, não tem outro braço, perna e tal. Desculpa, tem uma antes muito importante dessa, que é uma essa que mais me impactou. A do meio do filme, que é onde tem o segundo ponto de virada, em que ele meio que consegue resolver tudo, praticamente tudo, que ele tá num universo paralelo, que ele tá bem, tá na faculdade, tá com aquele está bem, sim. Meio que tá tudo certo. Só que o que acontece ele volta na cena do abuso do pai. E aí ele fala pro pai não abusar e tal, não sei o que, você tem que cuidar desse seu outro filho que é um perdido, não sei o que, violento e tal. E aí o pai começa a abusar do filho, deixa ele totalmente perturbado. E ele volta, na época da faculdade, que ele tá tudo bem, ele tá casado, tá super bem. Maravilhoso pra ele. E aí quando ele volta e é agressivo com o Evan, aí o Evan mata ele, vai pra prisão, aí tem uma consequência
pós, né? E aí na prisão, ele consegue voltar pra se livrar dos caras lá. Que ele fura as mãos, né? Do furador. Ele fura as mãos, que é essa cena, assim, apesar de ser interessante, como você entende muito de roteiro... Essa é uma das falhas. É uma das falhas, porque se ele poderia voltar naquele momento, ele poderia escolher qualquer outro momento e fazer qualquer outra coisa para tirar ele dali. Não, ele vai, fura as mãos e volta para lá. Não mudou nada, cadê o efeito borboleta dessa cena? Exatamente. Então, essa cena... Essa me incomoda um pouco. Mas ok, mas né? Vamos dar licença poética. Não tem nenhum corte no DVD... Que explica, tem essa, não tem, não foi, é da história do roteiro. Não, até porque assim, sabe o que me incomoda passou, também? É uma das cenas que, quando ele tá com a faca na mão, é a mesma coisa, né? Ele tenta voltar mais ou menos pro mesmo lugar, que é quando ele desenha. Isso. O desenho que ele faz dos prisioneiros, que ele tá com raiva, né? Quando ele é mais velho e tal. Só que a mãe conta pra ele que a professora me deu um desenho super horrível que você fez, então ela não mostra, né? Mas ela mostra, ele sabe que tem um desenho perturbador, ele fala, eu não lembro de ter feito. Então, assim, se a linha do tempo já estava escrita, ele não poderia voltar e criar um evento novo. Sim. Entendeu? Então, assim, é um negócio meio essa é a coisa de que o filme é brilhante, mas na ideia, só que ele... Porque assim... Na execução tem ele tenta ser tão brilhante em fugir dos clichês que ele acaba criando outros clichês. Tá falando pro Bruno, né? É verdade. Então assim... Mas assim, como uma ideia nova, é um filme diferente, né? Ele tem meio que essa permissão, digamos assim. Então, aí depois vem pra essa aí, que é a que eu acho mais impactante, porque quando ele volta... Aí ele quer salvar a menina. Aí tá todo mundo bem e ele que é o ferrado. Porque todas as vezes ele salva alguém e assim, tem hora que a menina fica prejudicada, o Tommy fica prejudicado, o Lenny. Dessa vez ele foi o prejudicado. Ele tá sem as pernas, sem os braços e a menina tá namorando o Lenny. E o Tommy é mó legal, né? O Tommy é mó legal. E ele com medo, mas quando vê o Tommy... Porque ele... Quando ele tentou salvar lá, o Tommy foi... empurrou a mãe com a criança. E aí o Tommy ficou na cabeça que foi ele que salvou a mãe e a criança. E o Evan fica louco da vida, né? Mas o engraçado é que assim, ele aceita a maldição dele nesta linha do tempo. Ele aceita. Quando ele deixa de aceitar? Quando a mãe dele... Quando ele vê que a mãe dele tá morrendo de câncer. Aí ele quer voltar. Porque... Aí ele pergunta até, né? Essa parte eu acho bem inteligente do roteiro. Você começou a fumar quando eu tive o acidente, né? Ela falou, Aí ele fala... Fui eu de novo. Então, aí descobriu que isso é muito inteligente, porque todo mundo tá bem. Aí quando é a mãe... porque tá todo mundo bem e ele tá meio que, tipo assim, beleza, eu tô todo ferrado aqui, mas Aí ele descobriu que toda vez que ele volta, independente dele, alguém sempre vai se ferrar. Exatamente. E aí ele descobre, eu não sei qual das versões, que realmente eu não me lembro, né? É muito vai e volta. Esse filme é cheio de plot twist, né? O nome do filme devia ser Efeito Plot Twist. Você não cansa, né? Não cansa. E aí você fica esperando assim, fala, puta, lá vai ele de novo, o que vai acontecer agora? Que aí descobre que esse Dom, ele acaba sendo interpretado como um mal, né? Hereditário. E aí ele conhece o pai tenta sufocá-lo porque ele percebe que o menino já teve as experiências, porque ele já na verdade é muito louco, porque ele tem um apagão quando criança, ele foi ver o pai teve um apagão, e esses apagões fazem ele voltar, né? E aí quando ele vai conversar com o pai percebe que não é ele, o pai tá preso, ele é adulto, né? Ele fala assim, eu vim fazer umas perguntas pra você, tá? Você vê, mano, ele é adulto. Aí quando ele vê que é o ele efeito, já sabe que o cara tem, né? Ele vai pra... Porque assim, o cara já prejudicou tanto a vida dos outros, foi parar no sanatório e ele viu o filho no mesmo caminho. Então ele falou, não vai ter jeito, esse moleque não tem quem oriente, eu preciso acabar com esse mal. Você vê, o pai foi prejudicado, o menino foi prejudicado, a mãe foi prejudicada. Então um dom e aí, que faz mais mal do que bem. E aí tem várias vai e volta, que aí ele chega vamos dizer assim, uma realização na cabeça dele que assim, a única coisa que eu posso fazer é cortar o mal pela raiz. Antes disso, ele vai internado também. Ele vai, né? Quando ele decidiu não voltar mais, ele voltava no tempo com os diários dele, né? Que ele lia os diários e no começo é só o diário que ele volta, né? Que ele imaginei que era só o diário, então ele queima tudo. Então não tem mais nada, ele está internado e não tem mais nada para ele voltar no tempo. Só que aí descobriu que tem um
umas fitas, umas coisas, umas fotos. Isso. Que aí é onde ele descobre que tem a cena onde ele conheceu a Kelly, né? Isso. É um vídeo caseiro. É um vídeo caseiro de um aniversário, né? Que... Na verdade, assim, nessa cena que ele tá no sanatório, é depois dessa que ele percebe que a mãe tá mal e tal, ele volta e faz uma outra coisa que eu não lembro exatamente o que ele faz, que teoricamente resolve todo o resto, mas aí ele já tá tão maluco que aí ele acorda nesse sanatório. Só que as coisas começam a caminhar de um jeito que ele começa a pedir os diários dele. E o cara falou, não tem diário, porque nessa linha do tempo não teria diário mesmo. Ele não teria criado diários. Isso, exatamente. Ele volta para um ponto antes de criar os diários, resolve alguma coisa lá, que eu não lembro exatamente o que é. Aí que a mãe comenta que ele parece muito o pai, né? Que sempre falava de umas fotos que nunca existiram. Aí ele fala, pô, não é só... Sim, não é só pelo diário. Mas é um plot twist legal que a gente fica pensando, será que ele tá louco mesmo? Será que não existe? Será que não sei o que? E você pensa lá, ele queimou os diários, já era, não tem mais como voltar. Né? Também, mesmo se for verdade, se não tiver diário, você pensa que já era. Aí, aí você vai... Aí você vai pro final, né, que ele meio que coloca na cabeça, bom, eu tenho que resolver, como é que eu vou resolver? Eu vou resolver cortando o mal pela raiz. O principal momento que na cabeça dele é o momento que ele conheceu a menina, porque acho que a menina, se não me engano, vai morar perto dele. Vai numa festinha. Isso, mas assim, quando ele chega, ele volta... Os pais dela se divorciam. Isso, e aí ela opta em morar com o pai porque ela conheceu ele. É isso, exatamente. E aí tem o abuso da menina, então tudo é aquele momento. Aí ele volta, né? Ela diz em algum momento pra ele assim, eu decidi ficar quando meus pais se separaram porque eu tinha conhecido você. Então ele tinha isso na cabeça. Aí ele chega nela, a menina chega dentro, bonitinha, tira a foto. Mas criança bem pequenininha. Aí ela chega no ouvido dela e fala assim, eu te odeio, menina, e se você chegar perto de mim, eu vou matar todo mundo e sua família aqui pra mim. Não precisava tudo isso, né? Era só não ser ele amedrontou o suficiente pra ela não querer. Aí ela agarra na mãe, né? E aí dá a entender que ela foi com a mãe. Isso. E aí quando volta pro presente, ele tá na faculdade, que é a cena praticamente do início do filme, a primeira vez que ele volta, né? Tá um amigo dele, ele tem toda a descarga de tal, sangra. Aí ele fala para o amigo, cadê aquele? Aí o amigo fala igual o Hitler, quem é aquele? Quem é aquele? Aí ele, então dessa vez resolveu. E aí passa para 8 anos depois, que é o final do filme, que aí você tem as 4 versões, né, do filme. São 3 muito parecidas, né? Tem apenas uma mudança e uma outra, que é a versão do diretor, que na realidade a versão do diretor, se imagina, então era o que ele queria, né, colocar. Que era mostrar uma desgraça. Ele não pôs porque testaram com audiências e o público ficou chocado. Né? E até no comentário no YouTube tem as 4 versões, você pode até ver. Um cara escreveu lá que falou assim, cara, eu só não gosto dessa última versão que é do diretor, que vamos falar quais são cada versão e depois eu explico o que ele escreveu. Então a primeira versão, que é a versão do cinema, e na minha opinião é a melhor versão. Ele passa por ela, né? Ele encontra, ele tá saindo, dá a entender que ele tá fazendo faculdade de medicina, né? Porque ele fala, meu cliente, ou advocacia, não lembro. Ele quer estudar a mente humana, justamente isso, que ele passou, né? E aí ele fala, não, ele tá conversando no celular com a mãe, né? Aí passa pela Kaylee, né? A Kaylee linda, bonita, toda bem vestida, tipo, tá de boa na vida. Aí na hora que ele passa, né? A câmera tá na frente dele, ele diminui o passo, porque ele reconhece ela dá uma reconhecida nele e ela para e vira pra ele, assim, né? E aí na cena do cinema, ele fica parado, e na hora que ela vira de costas para seguir, ele olha, e ela tá seguindo. Ela tá seguindo. Aí ele vira, tipo, dá uma respirada assim, e continua o caminho dele, contrário ao caminho dela. Então, separate ways, né? Aí beleza, você fala assim, beleza, ele meio que assim, ele não sucumbiu à tentação, vamos dizer assim. É isso. E aí você tem a versão que, inclusive, na internet você procura, que é o happy ending, é o final feliz. E chato. Que na hora que ela vira, né, ele vira ao mesmo tempo, e ela, eu te conheço de algum lugar? E ele, eu sou o Evan. Aí eles cumprimentam e tal, e aí tipo, legal, tá. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, aí os dois saem juntos. Aí beleza, é o final feliz, assim. Que meio que, vamos dizer assim, põe tudo a perder, tudo que aconteceu no filme até agora, né? Não valeu de nada, todo resto. E aí tem um outro final que é um final mais ambíguo, né? Que é a mesma cena do primeiro, a mesma cena praticamente da primeiro encontro, só que ao invés de ele ir pro lado oposto, ele vai atrás dela, né? Ele só caminha, né? Ele caminha atrás dela, só que fica aquela coisa, ele foi atrás dela ou ele foi só ver onde ela tá indo, pra saber onde ela tá indo?
que fica meio ambíguo. Ou era o caminho dele, e aí futuramente, quem sabe, se encontrariam por causa disso, né? Bem ou mal, ainda é ir atrás do passado. Exatamente, Mesmo só que fica num tom meio mais no sutil. ar. E aí vem o último final, que é o final que o diretor, é o Snyder Cut desse filme aí, que... Então ele pede pra, ao invés de voltar pra fita do aniversário, que ele era criança antes, quando conheceu a Kaylee, ele pede pra voltar pra... Pergunta se a mãe ainda tinha as fitas da gravação do parto dele. E aí ele volta pra essa cena. Ele volta pra dentro da barriga da mãe, né, o feto, e ele se enforca lá dentro, né? E ele morre. Neném Highlander total de consideração. Inclusive essa cena, ela é mencionada no filme Vingadores Ultimato. Porque no Vingadores Ultimato eles resolvem tudo com viagem no tempo, né? Pra quem não assistiu, é um spoiler, então por favor... Mas vale a pena assistir. Dá uma pausa aí, mas é que eles pensam em voltar no tempo, beleza. E aí foi comprovado que a teoria lá de Volta ao Futuro não funcionaria. Aí o Rhodes, né, que é o... ele vira assim pra eu não lembro pra que personagem que ele vira e fala, mas não é só voltar no tempo, pegar o bebê Thanos e... Eles, não daria certo, mas não, isso é crueldade. Muito bom. Então, o bebê ainda não fez o bebê Thanos e... e aí, então o que aconteceu foi que testaram tem uns testes que eles fazem, na né? audiência, né? E o público não gostou, porque primeiro é um CGI, só que é bem feito até, legal assim, né? Então fica uma coisa bem creepy assim, né? E aí é engraçado que eu falei que nos comentários do YouTube tem um cara que escreveu assim, pô, esse final é aquela coisa assim, você assistiu 2 horas, você investiu 2 horas da sua vida pra uma história que, não é que tem diferentes finais, ela não aconteceu, porque o cara nem nasceu, velho. Então assim, pra que eu investi nesse cara se ele nem nasceu? Então aí eles deixaram pra trás, o cara deixou só no DVD lá pra... Seria bem diferente, né? Eu gosto do final que vocês mais gostam também, porque é aquela coisa, é um final intermediário de felicidade. Ele não é chato, que nem o deles se encontrarem e tomarem café e serem felizes, que seria também... Porque não vale nada. O filme não é uma comédia romântica. Exatamente. Né? Esse final é bem de comédia romântica. Então assim... realmente seria muito chato, então aquele lá ele aprendeu, isso que é legal, da jornada de conhecimento dele, ele se desenvolveu ali, falou, não, então deixa ela, eu escolhi que ela não tivesse no meu caminho, eu vou manter isso. É o sacrifício dele. Exatamente. É um tipo de sacrifício. Então, fantástico. Só que, particularmente, não sei se porque eu descobri esse final do diretor mais velho e tal, eu acho que seria o final mais adequado. Até porque tem algumas cenas cortadas em que a mãe fala assim, você foi o terceiro filho, que não sei se vocês viram isso. Não. E eu perdi 2 e eu nunca vingava, tal, 2, 3, enfim, ela comenta alguma coisa assim, que nunca vingava. E como o pai tinha isso, talvez o pai deu conselho pro filho desde sempre, e todos eles chegaram a essa conclusão de que eles não podiam nascer porque eles iam ou talvez o próprio pai caos. Já matava os filhos. Também pode ser, mas o fato é que se tivesse essas cenas no filme, ou faria tivesse essa conversa, sentido. aí eu concordaria com você. Cortaram porque mudaram o final, entendeu? Então se muda o final, essa cena antes não tinha muito sentido. Certo. Aí eu acho que seria muito legal, porque assim, mostra aí é um sacrifício realmente muito total, forte. né? Assim, eu abdico da minha existência para não prejudicar as pessoas que E eu amo. E aí teoricamente morreria ali, né? Porque se o pai já tá morto, ou internado, não sei como ficou. Sim. E nenhum filho sobrou. O gene do pai não ia passar mais e acabaria. Porque então, provavelmente se ele seguir na vida dele, contra uma outra menina, ter filho com outra menina, talvez o filho tenha o mesmo poder. eu acredito que agora que ele sabe, e ele fez esse sacrifício do herói, digamos assim, no final, de renunciar ao amor dele, porque você falou assim, né, não cedeu a tentação, né? Porque aquela seria mais do que uma tentação, né? Para ele seria o prêmio da existência, que é o amor da vida dele, né? Sim. Os Estados Unidos tem muito disso, né? Não só nos filmes, mas na cultura deles. Eles têm muito disso de conhecer a pessoa, é a primeira pessoa que conheceu, que namorou, namora a vida inteira, casa com a pessoa e vive, tipo, é uma companheira de infância até o resto da vida, né? Então eles fazem muito disso. Então o cara, ele abdicou disso, né? Ele renunciou, que é o sacrifício do herói, bem no estilo Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que ele é um herói que só ele sabe que é o herói, ninguém sabe o que aconteceu, né? Sim.
E... Não, então, eu acho que faz sentido. eu conheci esse último final aí do Só bebê. o final, né? Eu não sabia que tinha essa cena cortada, mas aí faz sentido. Aí faria seria legal. sentido e o filme já era pesado, né? Em algumas Porque cenas. aí você faz aquela coisa do anticlímax, né? Isso. Porque, querendo ou não, você termina o filme, o anticlímax é a questão de, eles não terminaram juntos, que pena. Mas o filme Agora, não se fala, vende. Mas o filme não se vende como um romance, então faria sentido. E outra coisa também, se você for olhar até pela época, eu não lembro exatamente de quando esse filme, mas... 2004. Se ele já foi impactante do jeito que ele foi, imagina se tivesse esse final. Por mais que a audiência, eu acho que assim, faltou um pouco... É um diretor, pra mim, né... Ele foi muito audacioso, foi muito criativo, mas não foi corajoso de bancar a ideia dele. Mas, essa ideia é isso. Ou talvez ele tenha sido levado pelos produtores. Pode ser também pela grana, né? Tipo assim, se o público não gostar, não adianta nada. Mas assim, imagina o quão forte seria esse filme com isso. Todo mundo ia lembrar disso. Sim. A gente lembra sendo um final alternativo, né? Exatamente, e você vê. Não, porque quando você coloca isso, desculpa se cortar, você já cria esse impacto assim, porque até numa comédia, o Deadpool 2, ele volta pra matar o Hitler, né? Quando é bebê, e aí fica ele, o Deadpool, né? Todo mundo conhece o Deadpool, que ele fala com o público, ele fala, vamos lá. Aí ele vai assim, aí corta e você fala, meu Deus do céu, eles vão? Aí mostra ele, eu não tenho coragem e tal. Ele pode não. E aí mudar o que a gente faz hoje. Só. E aí isso impacta o futuro. Você muda o futuro alterando o passado do futuro, que é o presente. Que bonito isso. Bonito, né? Louco. Isso, gente. É louco, mas assim, a gente só consegue mudar o futuro, porque a gente vive no presente e o presente vai ser o passado do futuro. Então, o único jeito de você mudar o passado é mudando de opiniões e de tudo, né? Opinião, estratégia, decisões, hoje. Exatamente. E aí, o que mais você tem desse... Então, tem uma frase do Jason é o pai, né, do Evan, que eu acho muito legal, que ele fala pro Evan, né, que ele fala, é certo, tem que fazer o que é certo, não sei o que, quando ele tá argumentando com ele de mudar. Aí o Jason fala, não existe certo. Não pode mudar as pessoas sem destruir o que elas foram. Não pode brincar de Deus, filho. Isso precisa acabar. E aí uma pergunta que eu faço é que muitas pessoas acreditam, né, que esses avanços de ciência, clonagem, doação de órgãos, enfim... discussão ética também como aborto, eutanásia, seriam formas de brincar de Deus. Então o que eu acho que você pensa, o que você pensa sobre isso, né? Essa iniciativa da ciência, a convivência humana, também é uma discussão que gera. Olha, eu vou citar um outro personagem fictício do cinema que adora a teoria do caos, que é o Dr. Malcolm do Jurassic Park. Que ele fala, no primeiro filme ele fala assim: Deus criou o homem. Não, Deus criou o Jeff Goldblum. Dr. Malcolm. Ele falou assim, Deus cria os dinossauros, Deus destrói os dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus, o homem cria dinossauro. Muito boa. Então, essa teoria, porque assim, tanto ele, que é o Dr. Malcolm, o Dr. Grant, que é o Sam Neill, que também fez a profecia, fez bem, né? Os personagens, eles são estudiosos de paleontologia, dinossauro, tudo. Estudaram tudo daquele momento, porque era o passado e era interessante. E aí veio um cientista sem pedir permissão e clonou todos os dinossauros. E eles são contra. Apesar de ser o maior trabalho da vida deles, é a maior realização, o maior sonho da maioria dos cientistas e das crianças é ver um dinossauro de verdade. Mas a maior coisa interessante, realmente, é que eles não existem. Então, eu acredito que a ciência, ela é necessária. A ciência, o próprio nome dela já diz, é ciente, né? É saber, estar ciente de algo. Mas tudo que é novo, por ser novo, assusta. Então a gente tem que debater. Eu acho que não dá pra gente... tem casos e casos. Descobrir uma coisa nova, né? E não tô falando assim, por exemplo, por causa da vacina. A vacina foi uma necessidade. Claro, né? sim. Surgiu um vírus... aí alguém já começou a estudar, fizeram a vacina, beleza. Então, isso aí é uma coisa boa. Mas certos avanços que, por exemplo, ninguém perguntou, ninguém está interessado, ninguém falou se tinha... Alguém, ou por uma bela de uma cagada, descobre uma coisa nova, ou faz um estudo... Se você criar, através de estudos novos, que nem você tem coisa de célula-tronco, a oportunidade de para um paraplégico voltar a andar, sim, perfeito.
Não, ótimo. Aí é ótimo. fantástico. Agora recriar uma Agora pessoa criar que um nasceu... ser humano. É, Tem aquele filme que a gente pode até falar, não sei se você já assistiu, que tem o Ian McGregor e a Scarlett Johansson. A Ilha. A Ilha, que são celebridades que são clonados, porque assim, supõe que você aqui tem câncer no fígado. O cara faz o seu clone, coloca numa ilha, ele vive isolado do mundo, ninguém sabe que ele existe, até ele atingir a sua idade, eles vão pegar o fígado, porque ele cresce em outra proporção, pega o fígado dele novo e põe você, que não vai ter rejeição, né? rejeição, Que é seu, que é seu. Então aí você fica aí. Aí isso é uma ética absurda. Então. Bom, tem mais alguma coisa sobre esse filme? Efeito Borboleta? Eu acho que tem uma última provocação aqui sobre o mini-universo, né? Porque esse filme mostra cada um de nós como essa complexidade absurda, né? Sim. Então, tá aqui, o filme cumpre muito bem a promessa de nos fazer refletir sobre as atitudes que mudam histórias, sobre sermos essa espécie de mini-universo ou multiverso, para quem acredita, né? Caótico, nós somos um caos, né? Em meio a infinidade de probabilidades variáveis. Então, eu pergunto se você concorda, se você enxerga em si mesmo um mini-universo. Sim, cheio de variáveis. eu quando cito existência com qualquer pessoa, seja de qual natureza de assunto for, emocional, psicológico, de espiritualidade, eu sempre falo isso. Eu falo, cada um de nós somos um universo. Se você analisar, somos biologicamente sim, um universo, né? A gente achava que a unidade de medida era o ser humano. E a gente sabe que não é mais, né? Existe o universo quântico hoje para provar, né? Os tardígrados mandaram um oi. Então, assim, eu acredito que realmente, se você analisar experiência, biologia, experiência entre conhecimento emocional, cargas, né, hereditárias, a história da humanidade, tudo isso faz com que cada um de nós seja um universo, né? E também um multiverso. Agora, eu acho que ordem e caos não são opostos, né? As pessoas têm uma fixação por ordem, principalmente em governos absolutistas ou pessoas de comportamento mais retilíneo, e tudo que foge da ordem já é um fim do mundo. É o caos, como se o caos fosse ruim. Não, o caos é necessário, a ordem também. São duas formas de existência que são dois lados da mesma moeda, que é a existência. Sem ordem e caos não haveria nada. Então a gente tem que saber administrar o caos na nossa tentativa de ter um pouco de ordem e não ser escravo da ordem, para a gente não ter uma vida monótona, né? E até eu entendo o caos como também, eu não gosto da ideia de destino, né? E para mim o caos mostra um pouco isso. Se é caótico, se é imprevisível, eu tenho que lidar com isso e está na minha mão fazer isso acontecer. Então para mim o caos é um presente, sabe? Se fosse uma coisa assim, não, tá tudo ordenado, tá tudo certinho, eu acho que tiraria muita da graça da vida e da nossa responsabilidade em surfar nesse caos. Eu acho que mesmo que se houver, vamos debater mais filosófico, vamos supor que existe destino, beleza. Mas mesmo que existe o destino, não é dado a nós a chance de conhecê-lo. Então a gente não sabe. Então de qualquer maneira a gente está vivendo em caos. Que mesmo que você tenha uma vida toda traçadinha, o fato de você não saber, tudo aquilo que foge ao seu conhecimento ou controle é caos. Então, de qualquer maneira, você tem as tentativas de ordem, seja as suas ou as da sociedade, que nos impõe, né? Ordens, regulamentos, leis, horários, etc. E tem os acontecimentos no meio do caminho, que não depende só da gente, porque são os bilhões de pessoas no planeta, tudo interfere. É o clima, né? É o trânsito, hoje teve greve. Tudo interfere, é o caos. E até filosofando um pouquinho mais e usando a palavra, né? Se for só o destino, tá bom, porque aí o caminho a gente escolhe, né? O problema é se o caminho todo estiver traçado. Mas se for só o destino, que nem o Waze, eu posso escolher vários caminhos para chegar nesse destino. Então tudo bem, né? E se aprender a ser reativo, né? Sim. Você vai reagindo de acordo com qualquer dificuldade que você enfrenta, né? Que acho que é viver, não é nem viver em sociedade, é viver isso. Exato. E aí eu queria propor para vocês uma coisa também, que tem umas perguntas que a nossa querida psicóloga fez e que a gente faz no encontro. Na verdade eu não quero fazer aqui, é um momento para deixar na tela, o pessoal pausar mesmo e refletir sobre essas perguntas sobre a sua vida. É um momento que eu coloco até uma música
lenta, de fundo e tal. Pode me mandar que eu edito no mando vídeo. isso e aí a gente coloca no final pro pessoal refletir. Pode ser colocar uma no coisa final, bacana. pro final do vídeo essas fotos. Essa aqui, que é justamente era isso mesmo. Tá certo? Então, bom, Efeito Borboleta, acho que é um filme que vale a pena assistir. O 1, tá? Porque a gente esqueceu de falar. Não vale a pena assistir os outros dois. Tem Dois outros, amados. tem outros. Tem mais dois. Tem mais dois? Isso. Eu conheço dois. É. O dois eu cheguei no cinema assim. Eu fui também. Não, o 2 até que ele é legal. Ele é legal. Ele é um filme de aventura. Mas Ele é legal. Agora o terceiro. O terceiro eu nem sabia que Nossa. existia. Depois do segundo eu não tive coragem de... Mas eu um acabei legal pra você ver. Bom, você vê um ator que, sei lá, se você gosta do Ashton Kutcher no Two and a Half Men, ou gosta de alguma outra coisa, você fala assim, pô, velho, esse cara não é aquele ator que faz pastelão. Cara, não, ele fez pelo menos um filme dele. É da hora. Ele fez muito bem, segurou as pontas e vale a pena. E a história é muito legal também aí. E pensar, né, sobre essa questão da teoria do caos que esse filme aborda, né? É isso teoria aí. do caos, decisões e uma coisa que está subentendida, né, principalmente por questão da Kelly e do Tommy e o pai, é a questão da educação. Né? Como a educação dentro de uma casa altera completamente o comportamento das crianças. Então fica sempre de olho no que você faz e fala perto de uma criança, Sim. no como você educa uma criança, porque as crianças não são continuidade da gente. Eles são seres... Você foi uma criança, né? Nós somos crianças. A gente não é uma continuação dos nossos pais. Nós somos uma série de escolhas diferentes. Mas o que os pais fazem na infância determina essas escolhas. Impacta muito. Impacta muito. Então tem que ficar de olho na educação. Isso aí. Muito bem. Valeu, Luciano, muito obrigado. Valeu, Ulisses, novamente. A gente se vê no próximo vídeo da parceria Musical Filmes Autoconhece Cinema. E aí fica aí as perguntas do Luciano para você refletir. E quiser escrever no comentário aí algumas respostas, algumas coisas, fique à vontade aí, tá bom? A gente se vê na próxima. Valeu! Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile